aqui comigo é a Márcia Bonetti, ela é fonoaudióloga. E olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, Márcia, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo têm surdez moderada ou severa. É isso? Tudo bem, Carol? Eu achei muito alto esse número. Muita gente, né? Muita gente. É verdade. A gente tem um índice muito alto de pacientes ou de pessoas com perda auditiva e a grande maioria não tratável, ou seja, o paciente não procura por ajuda. Espera uma piora dessa perda auditiva para daí sim buscar por um otorrinolaringologista ou uma fonoaudióloga. E aí, quando já está sem escutar, já talvez seja tarde. Exatamente. A gente sempre fala para o paciente, tem que buscar por ajuda logo no início. O tratamento tem que ocorrer, seja medicamentoso, cirúrgico ou uso do aparelho auditivo, sempre no começo. Isso acaba agravando uma série de outras consequências, como, por exemplo, a demência ou até o Alzheimer. É mesmo? Tem uma relação? Tem. Nossa, A perda auditiva tem uma relação muito grande com a demência e, em alguns casos, piores com o Alzheimer. Mas, por exemplo, o caso da pessoa que vai atrás, que trata ou que coloca um aparelho auditivo, ela também pode, de certa forma, prevenir isso? Com certeza. O nosso ouvido, ele capta o estímulo sonoro que vem do ambiente. Quem vai fazer toda a parte de processamento, decodificação dessa informação é o nosso cérebro, o nosso córtex auditivo. Uma vez que ele não recebe informação suficiente, a gente sempre fala para o paciente, falta informação, o cérebro cruza os braços e deixa de trabalhar. Ele fica ocioso. Exatamente. É aí onde a gente pode ter um caso de demência ou, em casos mais sérios, mais graves, um Alzheimer. Nossa, muito interessante essa informação. Só que eu acho, Márcia, que é um pouco desafiador identificar algumas perdas. Né? A gente tem uma idade em que pode começar essa perda. Vamos considerar os hábitos do brasileiro, tanto com relação a fone, a volume de música, enfim. Tem uma idade que fala assim, começa a prestar atenção se acontecer isso, aquilo. Desde o nascimento, quando a gente faz o teste da orelhinha. Então é muito importante, né? O famoso teste da orelhinha, que agora a gente está dando mais ênfase a ele, né? Então os pais têm feito nos filhos logo na maternidade. Aí a gente já consegue detectar algum tipo de alteração auditiva, realizar o tratamento dessa alteração logo no início. Hoje em dia ainda continua aquela... os pacientes com mais idade têm perda auditiva. Eu não vou fazer uso do aparelho auditivo, porque senão vão me considerar uma pessoa de mais idade. Não, a perda auditiva não escolhe idade. Hoje a gente tem pacientes, por exemplo, que fazem uso de um medicamento, um antibiótico muito forte e acabam desenvolvendo a perda auditiva, por exemplo. Pode acontecer também. Pode acontecer também. A gente tem uma série de fatores que podem ocasionar a perda auditiva. A exposição ao ruído, né, o uso do fone de ouvido, pode sim acarretar uma perda auditiva. A gente sempre fala, olha, vamos usar ali 15 a 20 minutos por dia, não precisa mais do que isso. De fone? Não tem como. Não tem como. Não, sabe por quê? Olha a situação que eu vou colocar. Criança. Eu me preocupo com criança porque tá com o ouvido ali novinho, bonitinho, aí vai assistir aula online. Tá? Coloca o fone. Aí tem, igual lá em casa, tem irmão, tá cada um num computador, precisa pôr o fone. Como que eu, como mãe, vou saber se tá muito alto ou não? Entendeu? É difícil. Como que a gente tem uma forma de saber isso? Não tem um aparelhinho que mede lá os decibéis? Tem que vir isso nos fones, gente. Falar para as indústrias dos fones usarem a tecnologia a nosso favor, né? E para a criança, quanto mais alto, né, mais forte o som, melhor. Porque daí parece que tá lá dentro, né? Exatamente. Então, assim, o teu filho vai fazer uma hora de aula, que a gente tenha 15 minutos de intervalo. Tá. Pra gente dar aquele descanso lá para aquelas célulazinhas do nosso ouvido, né? Que são elas que se movem e carregam esse som lá para dentro do nosso cérebro. Então, dá esses minutinhos de 10 a 15 minutos ali pra gente dar uma descansada nesse ouvido. Mas isso sem o fone, não no silêncio. Não precisa ser no silêncio. Não, no silêncio não. Então, assim, o paciente, o seu filho tá usando ali o fone há 1 hora. Então, vamos tirar e vamos dar um intervalo de 15 minutos. Tá? Para esse ouvido descansar. Então essa pausa já ajuda. Já ajuda. Recomendável é o som ali do
computador mesmo, é melhor né? do que o fone. Nós somos meio avessos a fone de ouvido, tá? Então, mesmo aquele que seja externo? Mesmo que seja externo, mesmo que seja externo, né? A gente vai ter uma amplificação muito grande, a criança não vai saber controlar esse nível de som ali, de volume que ele vai estar colocando, então ele sempre vai estar colocando mais forte, porque quanto mais forte para ele, melhor. Então o ideal é meio que evitar o fone. Evitar, ou caixinha de som ali do lado do computador também, tá? Mas evitar legal, uma dica boa. Ou usar 15 minutinhos ali por dia. Tá. Que outros hábitos de ruídos, né? Vou chamar de ruído, que podem prejudicar? Porque eu vejo que a maioria dos equipamentos domésticos tem um volume muito alto. Então, por exemplo, aspirador de pó. Eu não sei nem se tem algum órgão que controla isso. A própria Anvisa, né? É um órgão de controle. Aquilo que está ali é ok para o nosso ouvido. Porque para mim incomoda demais, meu Deus do céu. Hoje a gente tem equipamentos, né, de uso doméstico que tem bem menos ruído do que antigamente. Então, assim, o órgão que faz o controle, que dá um ok, um aceite final, é o órgão da Anvisa. Tá. Então, assim, teoricamente está tudo dentro dos padrões, Até porque você não vai ficar ali 2 horas com o teu aspirador, 1 hora com o teu aspirador ligado. Você vai dando da sujeira intervalo. até fica, hein, Mas você vai dar um intervalo ali. Mas hoje os equipamentos domésticos, eles estão com um nível de ruído bem inferior do que nós tínhamos antigamente. Mas o que eu estou entendendo, então, é que mesmo que seja um ruído alto, se a gente tiver uma pausa, isso já é uma proteção. Então, sei lá, bati o bolo no liquidificador, desligou, acabou, não vai ser prejudicial para a audição. Aquela história, né? Nada pode ser ao extremo, né? Então, assim, você fez uso do teu fone de ouvido, tente moderar um pouquinho, dê um intervalo um pouco maior dessas horas todas que você está fazendo uso. Tudo com moderação é o que a gente sempre preza. Tá. E vamos falar então um pouco de diagnóstico precoce. Como que a gente pode perceber se está tendo alguma perda auditiva, se algo precisa ser mudado, ou é igual o ginecologista, tem que ir uma vez por ano na fono para ver se está tudo certo, fazer um exame também. Quase aí, o check-up, né? Um check-up. A gente sempre passa para os pacientes, pelo menos uma vez por ano, fazer o exame, a audiometria. Inclui aí no teu check-up com o ginecologista e os demais exames. Muito importante, porque eu posso ter algum membro da minha família, como um avô, um pai, uma mãe com perda auditiva, e aí eu posso estar desenvolvendo uma perda auditiva, meu filho pode estar desenvolvendo uma perda auditiva. O acompanhamento é sempre o melhor tratamento. Legal. Tá. Sabe que antigamente, quando eu trabalhava com aqueles headsets, eu fazia direto, agora não faço mais, preciso fazer, né? Porque agora fico com um ponto no ouvido, fico com a minha produtora aqui falando, vai que ela tá gritando no meu ouvido aqui, né? Brincadeira, não tá não, ela é boazinha. Uma vez por ano. Uma vez por ano é tranquilo. Já. Legal. Passa no otorrino, passa na fono, faz o exame e continua o acompanhamento. Se der alguma coisa de alterado, aí a gente parte para um tratamento se for necessário. Tá, e o tratamento ele inclui o quê? Eu já tenho que pensar direto, eu vou usar um aparelho, e aí agora como é que vai ser? Como que é? Quais são os tratamentos que existem? Então, o tratamento pode ser medicamentoso, cirúrgico ou uso de prótese. Então, para cada caso, a gente vai trabalhar de uma tem também para melhorar? Tem. Eu posso ter, por exemplo, uma simples infecção de ouvido, uma otite. E que tô achando que tô surdo, E tô achando que tô surda, exatamente. Uma rolha de cera, por exemplo, onde eu faço a remoção dela e eu já tenho ali o meu conduto auditivo livre para esse som passar. Então, eu tenho vários fatores que podem ocasionar uma perda auditiva, por exemplo, momentânea. Tá. Né? Que é uma rolha de cera, por exemplo. E se for uma perda mesmo? Aí é só o aparelho ou a cirurgia? Pode ser cirúrgico, medicamentoso. Também. Ou uso da prótese. Aí nós, juntamente com o otorrinolaringologista, é quem vamos determinar qual o melhor tratamento. Eu não sabia que existia a cirurgia para retornar. Então, é possível reverter alguma perda auditiva por uma cirurgia? Por exemplo, se eu tiver uma perda auditiva, uma otosclerose, por exemplo, né? Um dos meus ossículos ali foi danificado e eu posso fazer a troca por uma prótese. Eu posso ter uma recuperação total, eu posso ter uma melhora ou não. Então, é um exemplo que eu estou te dando de uma cirurgia, por exemplo. Entendi. Tá. E tem algum tipo de doença que leva à surdez? Temporária ou permanente? Tem, sim. Doença de Meniere, por exemplo. Qual que é essa doença? A doença de Meniere, ela vai ocasionar uma perda auditiva e a gente fala que é uma perda auditiva flutuante. Então, o paciente horas está ouvindo bem, horas não. E a gente tem vários outros fatores. Ela é neurológica, essa doença? Isso. Tá. A gente tem, por exemplo,
uma alteração cardiovascular que pode sim também ocasionar uma perda auditiva, principalmente pelo uso de medicamento para tratar essa alteração cardiovascular, tá? Uma diabetes e assim por diante. Aquela sensação de entupimento, de pressão baixa, aquilo tem a ver com perda auditiva também ou não? Não. Quando a gente tá indo pra praia, né? Também. Quando ia tinha antigamente. Agora não mais, né? Não vai mais. Não necessariamente, tá? Ela pode ou não estar ligada a uma alteração auditiva. Por isso a necessidade sempre do exame. Com a audiometria a gente consegue ali, com o acompanhamento, a gente consegue detectar se é ou não uma perda auditiva. Tá. A pressão do avião, tal, sobe e desce, às vezes provoca dor, né? Em alguns daí eu não sei se é porque tem alguma coisa. Não, é a pressão mesmo. Quando a gente está nivelando ali, a gente está dentro do avião, né? Existe essa diferença de pressão muito grande. Não causa nada de perda auditiva. O paciente pode ficar uns dias com um pouco de dor, pode ter uma ruptura de membrana timpânica também. Então, cada caso a gente vai ter que analisar individualmente. Tá. E zumbido no ouvido? Famoso, né? Famoso, zumbido. Principalmente na época de pandemia, a gente tem ouvido bastante, né, falar dele. O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma. E ele pode ser um sintoma da perda auditiva ou de uma alteração cardiovascular, de uma diabetes, de uma depressão. Nossa, então, o zumbido, ele está relacionado a várias alterações. Ele é um sintoma de algo que não está funcionando bem no teu organismo. Eu só não ia imaginar de perda auditiva. Achei que a pessoa ia estar escutando tanto que está até escutando um zumbido. Ele pode estar associado. à perda auditiva. Ter a perda auditiva e ter o zumbido associado. Legal. Olha, tem que cuidar do ouvido mesmo, né? Tem algum outro tipo de hábito que a gente tenha na nossa vida que não tem a ver com ruídos especificamente, mas que pode contribuir com uma perda auditiva? Cotonete. Meu Deus. O uso do cotonete. A gente já falou mal do cotonete já, aqui nesse programa. Já. O uso do cotonete. Veio falar mal aqui, agora uma fono. Então a gente realmente vai tirar esse cotonete dos nossos banheiros. O cotonete, a gente sempre fala, serve pra mulher limpar a maquiagem, né? Só. Mas e daí o ouvido limpa que jeito? Com a ponta da toalha, logo depois do banho. Você pode secar o teu ouvido. Papel higiênico também não? Com papel higiênico, né? Sem fazer Sem fazer aquele outro cotonete. Aquele outro cotonete. Só pra secar a entrada ali da primeira curva que a gente chama do nosso conduto. O que acontece? O cotonete, ele empurra a cera. Ele pode até sair sujo, mas ele empurra a cera e cria uma rolha de cera. Em alguns casos, a gente pode ter uma ruptura de membrana timpânica, por exemplo. Total ou parcial. Né? Se for uma ruptura parcial, por exemplo, a gente consegue fazer uma cirurgia e aí o paciente consegue recuperar. E em alguns casos de uma ruptura total, não cabe nenhuma cirurgia. Aí a gente pode ter uma perda auditiva em função disso. Entendi. Então o cotonete, deixa ele de lado para maquiagem. Boa. Mas com relação à alimentação, não tem nada, remédio que cause alguma coisa? Tem? Remédio, sim. Tem? A maioria deles, né? Principalmente os remédios para pressão, para controle de pressão. Mexe Exatamente. Antibióticos, pacientes que fazem tratamentos oncológicos. A grande maioria tem. Mas é temporário ou ela é... Não, a maioria das vezes é irreversível. E daí, nesses casos, ainda pode ter cirurgia? Uso da prótese na grande maioria. Uso da prótese na grande maioria. Tem algum caso em que não dá para fazer nem cirurgia e nem uso de prótese, que tipo, não tem mais o que fazer? Existe ainda? Geralmente, a gente parte para o implante coclear. Né? Que é o quê? O implante coclear é uma nova orelha. Também. É uma nova orelha, exatamente. Praticamente. Quando o aparelho auditivo não funcionou, não deu ganho para esse paciente suficiente, aí o paciente parte para o implante coclear. Que aí é um pouquinho mais complexo. Aí consegue pegar esse som do ambiente e mandar para o cérebro. Consegue. Nossa, aí que legal. vai conseguir processar essas informações todas. Que bom, né? Que tem bastante tecnologia para isso, né? Muita tecnologia. Então, não deu certo com a prótese, né? Geralmente, o médico não parte para um medicamentoso. Ele já vê que é um caso de prótese ou implante coclear. Então, a gente já parte para essas duas linhas. Não teve ganho suficiente com a prótese, aí partimos para o implante. É triste, às vezes, a gente vê, quando a gente fala mais idosos, né? Que não estão escutando muito... talvez até costume, né, de certo ponto, mas eu imagino que a hora que ganha de volta os sons, né, emocionante. Deve ser algo emocionante. Você já viveu alguma coisa assim? Já, de chorar junto com o paciente em sala, quase que diariamente. Nossa. E não só idosos, Carol, a gente tem muito paciente
novo de 4, 5 anos. Adolescentes de 14, 15 anos, jovens. Então, hoje saiu um pouquinho, a gente deixou de lado um pouquinho essa questão de pessoas de mais idade. Não é só, né? Não mais, não mais. Nossa, muito legal isso, muito bom. Então, o teu site, Márcia, é o audiba.com.br, né? Exatamente. Legal. Obrigada, viu, por vir aqui nos esclarecer. Estou à disposição sempre.